Então eu acredito que todas as segundas-feiras que os irmãos têm se reunido, tem sido para buscar um fortalecimento do Senhor. Uma unidade, uma união, uma turma de pessoas que sejam referência de fortalecimento. E hoje, para cada um de nós, independente se foi drogado ou não, a pessoa só consegue ser forte contra as trevas e contra a sua própria vontade, porque nós já nascemos de uma vontade má. Quer ver uma coisa? Que nós era pequeno. Ali, quando a gente começa a saber o que é o certo ou o errado, que isso varia do 5º ano, umas com 5, outras com 7 anos, que começa a sair da lei da inocência, né, que isso é uma coisa natural do ser humano. Quando a mãe disse assim para nós: filho, não bota a mão em cima do fogão que é quente. Aí parecia que dava mais vontade de botar, né? Aí chegou lá e chorou, doeu. Então o homem já nasce com a curiosidade de descobrir o desconhecido, de conhecer aquilo que ainda não provou. E se a gente for ver, isso já veio lá da criação humana. Quando Deus falou para Adão e Eva o seguinte: olha, comerás de todos os frutos do jardim, mas não comerás do quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que o diabo, né, que é um ser espiritual, entrou dentro da serpente e convenceu Eva que se ela comesse o fruto, ela seria como Deus. E foi tamanha aquela oferta que Eva, na inocência, comeu. E quando comeu, ofereceu a Adão. Adão viu que tinha comido. Ambos comeram. E quando eles viram, olharam para si, estavam nus. E ali começaram a ver, de uma outra ótica, começaram a ver o que era o pecado. Porque até então eles não tinham maldade. E a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha e visitava o jardim. Eu tenho que explicar isso para a gente entrar na palavra que Deus me deu. Todas as tardes Deus vinha falar no jardim com o homem. Aí aconteceu, naquela tarde Deus veio falar com o homem: Adão, onde estás? E Adão estava escondido. Adão, onde estás? E Adão estava escondido. E aí, quando Adão se manifestou, eles com vergonha de Deus se taparam as partes íntimas com folhas de bananeira, de bananeira ou palmeira? Bananeira, né? Palmeira, acho. Palmeira? Parecido. Se taparam com uma planta qualquer ali, não é bananeira nem palmeira. Se taparam com uma planta, as partes íntimas. E aí Adão se manifestou: Senhor, estou aqui. E já te digo, quem me deu o fruto foi a mulher. O que Adão estava fazendo naquela hora? Ali já começou o primeiro sintoma. Quando eu sou culpado de uma coisa, eu busco o quê? Jogar a culpa no outro. E o ser humano tem a tendência o quê? Quando o problema vem de frente, aí ele tenta arrumar uma desculpa. Mas o problema é por causa da minha mãe, o problema é por causa do meu pai, o problema é por causa dos amigos, o problema é por causa disso, daquilo outro. Foi a mesma coisa que Adão fez. Senhor, foi Eva que me deu o fruto. E na verdade é que Deus nos deu o poder de escolher se queremos obedecer ou se queremos desobedecer. E aí entramos aqui, 6.000 anos depois, mais ou menos, não, 6.000 anos agora, até Gálatas aqui eram em torno de quantos anos? 4.000, né? 4.000 anos depois, vem o apóstolo Paulo e escreve uma carta para a cidade de Galácia, que era o povo de Gálatas. E ele começa a instruir aquela gente que morava nessa cidade. As pessoas que moravam naquela cidade tinham uma grande dificuldade de cumprir a palavra. Eles tinham grande dificuldade, eles caíam em pecados grotescos.
acreditavam que quanto mais eles pecavam, mais cheios seriam da glória de Deus. Né? Eles tinham uma ideia errada do Evangelho. Então Paulo ele escreve uma carta para instruir eles de como é que eles deveriam andar. E isso é para os nossos dias de hoje. Como é que nós devemos nos portar na fé? Como é que eu posso ser um cristão cheio do Espírito Santo, vencedor e vencer as dificuldades do dia a dia? Porque o Evangelho não é algo místico, algo que está fora, inacessível ao nosso alcance. Não. Evangelho é vida diária, coisa simples. É o homem aceitar ou não aceitar. Ou eu quero viver uma vida com Deus, ou não quero viver uma vida com Deus. Não existe meio termo. Ou eu deixo esse Espírito Santo invadir o meu ser, tomar conta das minhas ideias, tomar conta das minhas atitudes e renunciar àquele velho homem que tende a se justificar, que tende a botar culpa nos outros, que tende a ir para o lado da fraqueza, ou eu me torno aquele homem instruído na palavra e que sabe dizer não ao pecado. Amém. Quantos querem saber dizer não ao pecado? Então está aqui a instrução que Paulo dá sobre como eu identifico as obras da carne. A Bíblia diz em Romanos 8:8 que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que quer dizer? Se eu pratico atitudes na carne, resumindo, eu estou desagradando a Deus em alguma área. E quando eu desagrado a Deus em alguma área, Deus vai me amar menos por causa disso? Não. Deus vai continuar te amando da mesma forma. Só que a tua intimidade com Deus vai diminuindo. Por isso que o homem que é governado pela sua carne, o resultado de uma vida na carne é um abandonamento de Deus dia a dia. Hoje você pratica uma coisa, amanhã você pratica de novo. Depois aquele pecado começa a aumentar. E cada vez mais você começa a agir com a razão e não por fé. E você começa a tentar entender Deus. Ah, mas por que Deus tem que agir assim? Mas por que eu tenho que passar por luto? Mas por que eu tenho que negar isso na minha vida? E quando você age com a razão, o Espírito vai ficando de lado. E você vai se distanciando de Deus. Por isso que muita gente se afasta do caminho do Senhor, porque quer tentar entender Deus. Mas ainda que tente entender Deus, não consegue. Existem 1000 formas de Deus falar com o homem. Todos concordam com isso? Amém. 1001 formas de Deus falar com o homem. Só que nós só temos uma maneira de falar com Deus. Orando. Amém. Então toda vez que a gente ora, dobra o joelho, ou num culto está orando, a gente está pedindo, Deus, fortalece o meu espírito. Porque quando tu está fortalecido espiritualmente, tu tem força para negar isso aqui, ó. Amém. Essa carne. Porque a carne, a tendência dela é isso, é justificar, é mascarar, é esconder. A tendência da carne é mentira, e nós vamos ler as características dela, está aqui, ó. Olha aqui o que Paulo diz, ó. Andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem é que tem uma linguagem de hoje? Bíblia da linguagem de hoje. Teve um de vocês que leu aí. Tradução da linguagem de hoje. Na tradução da linguagem de hoje, leia para mim, faz favor aí. Tem mais uma Bíblia? Não. Não só tem essa? A minha Bíblia eu achei que estava no carro e não estava dentro. Tu tem lá? Gálatas. Mas que bom que tu está firme, então. Já está há quanto tempo já na fé? Eu dei uma desgada, essa dizer, não estava pegando na igreja, daí eu sou o pastor Guilherme e eu sou o pastor Guilherme agora. Aqui tem uma linguagem de hoje. Já está um mês, né, rapaz? Faz 30 dias já. Que bem, isso aí. E esses grupos